de um dos meus vários amigos, professor Paulo Henrique Manso, ele adivinhou que eu precisava desse esquema aí, né? Vocês entendem o que está se passando na cabeça do Calvin e conseguem se ver como estudante ou como professor nessa situação? Sim. Comum, né? Muito bem. E isso é uma das coisas que eu vou falar agora, inicialmente fazendo uns comentários sobre prova oral. Vocês lembram que ficou da reunião passada, inclusive a professora Leia Maciel levantou o tema? Prova oral, né? Muito usada na educação de modo geral e mesmo na educação média, desde a Idade Média. Os ingleses e americanos chamam de viva, conhecido como viva, mas que vem do latim viva vox. E esse uso difundido ao longo dos séculos, né, em função das vantagens potenciais, né? Permitir avaliar o raciocínio mais aprofundado, a capacidade de resolver problemas, ter o contato pessoal, com isso você pode avaliar a postura, profissionalismo, etc. E prevenir o uso dessas brechas que o Calvin usou, né? É uma coisa olho no olho. O que você quis dizer com isso? Por favor, se expresse melhor. No entanto, né, à medida que se passou a estudar mais acuradamente a educação, de modo geral, educação profissional e avaliação, se viu que a prova oral tinha muitos problemas e que levaram a que ela fosse abandonada nos Estados Unidos e no Canadá, em torno dos anos 80, pelo menos para fins somativos. E quais são esses problemas? É baixa validade. Por que baixa validade? Você pensa que você está avaliando o conhecimento, mas na realidade, o que está por trás disso é agilidade mental, é esperteza, é rapidez de pensamento, que são coisas importantes, mas que em geral você não ensinou, não está nos seus objetivos. Então, cria um problema de validade. A outra coisa prática, e que é de natureza empírica, constatação, é a baixa fidedignidade ou confiabilidade, né? E também problemas de viabilidade, tempo necessário para você avaliar um determinado número de estudantes, número de avaliadores que você precisa, etc, etc. E vocês vão lembrar dessa figura que o professor Marcos Borges apresentou, né? Não é uma comparação, é uma ilustração de quanto de validade que cada um de várias técnicas de avaliação podem atingir, né? Que tem um campeão aqui do lado esquerdo, que é o teste de múltipla escolha, né? E tem um último lugar, que é exatamente a prova oral. Ok? Bom, mas no Reino Unido e nos países da esfera britânica, Canadá, Nova Zelândia, Índia, Egito, África do Sul, continua muito usado, principalmente nos exames de título de especialista, né? E com isso eles desenvolveram, né, algumas boas práticas para avaliações somativas, que é exatamente para contornar aqueles problemas, né? Então, por exemplo, planejar antes, definir questões referenciadas por objetivos, criar rubricas para atribuir graus. Nós já falamos algumas vezes, o professor Fábio Carmona já mostrou para nós as rubricas, né? O que mais? Estruturar questões em torno de problemas ou de situações reais, e não fale tudo que você sabe sobre isso, ou fale com suas palavras. Sempre manter algumas questões âncora, né? Você tem mais de um examinador, então todos perguntam aquela questão para você ter uma ideia de como a coisa está se comportando. E o que mais, né? Preparar os avaliadores, treinar os avaliadores. A outra coisa, um maior número de entrevistas mais curtas, com um número também maior de diferentes avaliadores para cada estudante. E é interessante que o desenvolvimento dessa recomendação, ele permitiu a criação de um outro método, que é o NMI, Mini Multiple Interview, que é um exame por estações, né, de 8 a 12 estações, com 8 a 12 diferentes examinadores, examinando diferentes aspectos, né?
E se verificou que esse método ele é muito bom exatamente para aquilo que era problema na prova oral, para conhecimento, que são os atributos não cognitivos, né? Capacidade de resolver problema, de se safar de situações difíceis, de propor soluções para situações insólitas e assim por diante. E é tão bom esse método que ele é usado, sabe onde? Vestibular, nas escolas médicas britânicas, né? Ok? Muito bom. E uma outra última recomendação nas boas práticas, né? Habituar o estudante. Quer dizer, o estudante tem que estar habituado. E isso vale tanto para as avaliações somativas como para as avaliações formativas. Ok? Muito bom. Agora, no campo da avaliação formativa, né? A parte oral, ela é uma parte integrante de vários métodos de avaliação formativa no ambiente de trabalho, Mini-CX, Case-Based Discussion, DOPS, etc, etc. Né? E agora a gente está percebendo nesse momento que nós estamos passando aí de educação remota e compulsória para todo mundo e aparentemente persistente, que a prova oral está renascendo, tem surgido vários comentários, várias publicações, e eu destaco uma aqui, né, que é de uma escola de economia, publicado mês passado numa revista de avaliação. Quando o velho vira novo, de novo, né? É uma descrição de uma experiência de um exame oral somativo, né, com uma ferramenta, né, online, ok? E ele conclui aí, né, essa é a última frase da conclusão, que o que eles mostraram, né, é que o exame oral ele pode ajudar na superação de alguns dos desafios que a gente tem com o aprendizado online, né? Mas, de novo, você precisa planejar e seguir as normas, as boas práticas, as recomendações para você ter uma avaliação que preencha os atributos de qualidade. Ok? Podemos voltar a conversar sobre isso, mas eu já passo aqui para o nosso tema, que é a avaliação formativa. Eu vou falar um pouquinho dos princípios, né? E depois a professora Silvana vai falar das técnicas, dos métodos, do como fazer, como praticar, né? E desde já eu agradeço de novo a professora Ana Maria Siriane de Oliveira, porque ela contribuiu indiretamente aí com material para essa apresentação, ok? Nós vamos falar sobre o conceito e a evolução desse conceito, que é uma coisa interessante da gente também aprender, né? Vamos falar das oportunidades que nós temos para a prática da avaliação formativa, vamos mostrar o quanto ela é efetiva e depois a professora Silvana vai falar sobre as boas práticas, né? Tanto para o professor como também para o estudante que é partícipe aí desse processo. Bom, o que é a avaliação formativa? Só recapitulando, né, é uma finalidade da avaliação do estudante que visa fomentar o aprendizado. E, classicamente, ela tem esses objetivos de corrigir deficiências e de reforçar a aprendizagem. E a principal ferramenta é a devolutiva, é o feedback, ok? Muito bem. Agora, esses conceitos aí, eles tiveram uma história, estão ainda em evolução, que é interessante a gente também aprender, né? A história da avaliação formativa, ela começou com a questão de corrigir deficiências, né? Olha, a pessoa está bem, assim, sabe bastante coisa, faz bem, mas não podemos deixar sair sem corrigir isso ou aquilo, né? E depois se verificou que tão importante quanto corrigir as deficiências era reforçar aquilo que a pessoa fazia bem, né? Então, essa parte aqui é a evolução clássica aí do conceito, né? Para que serve? Reforçar a aprendizagem e corrigir deficiência. Mas aí se verificou também, né, que não basta o professor, o avaliador, o instrutor fazer isso, se não tiver o envolvimento de quem está recebendo a devolutiva, né, de quem está sendo objeto da avaliação formativa. E aí se verificou também que a prática da avaliação formativa, ela é importante para que as pessoas em formação, elas desenvolvam as capacidades de autoavaliação e de reflexão, e que são extremamente importantes, principalmente depois que ela sai da escola, né? E, finalmente, né, se verificou, né, esse é o estágio que nós estamos, que não adianta você fazer tudo isso se você também não ajudar
a pessoa a estabelecer planos e cumprir planos de melhoria, de aperfeiçoamento. Bom, e ao longo dessa evolução, né, a avaliação formativa ela se transformou numa estratégia de formação, uma estratégia de ensino e aprendizagem. E a literatura mostra várias experiências assim que as pessoas ensinam só com avaliação formativa, né? Ok? Por exemplo, uma aula, não tem aula expositiva, é pré-teste e comentário dos resultados do pré-teste, né? Então, virou uma estratégia de ensino e aprendizagem. Ok? Bom, e a gente tem na vida real, vamos chamar assim, ou pelo menos naquela vida que a gente conhecia, né, uma porção de oportunidades para praticar a avaliação formativa e para dar devolutivo. Ela pode ser informal, você observa o estudante no laboratório, na enfermaria, em qualquer lugar, ou ele fala alguma coisa na aula, você já imediatamente você dá devolutivo, né? Mas ela pode ser formal, ela pode estar prevista no currículo ou num programa de avaliação. Ao longo da disciplina tem que ser feita tantas avaliações formativas, ou ao longo do estágio tem que ser feito tantas avaliações formativas, né? Ela pode ser oral, muito dela é praticado oralmente, né? Mas ela pode ser escrita também, né? E nós estamos vendo aí exemplos da gente já programar a devolutiva dependendo do que o estudante acerta ou deixa de acertar, né? É usualmente escrita na avaliação multifonte, quando você tem, por exemplo, várias pessoas que estão observando, e não dá para todo mundo falar. Então, cada um faz um relato, depois o coordenador faz um compilado e emite uma devolutiva escrita, né? Assim como os resultados de prova, né? Você fala, você tirou 7, isso aí não diz nada, mas você fala, mas por que você tirou 7, né? Você pode fazer um pequeno report disso, né? Você acertou isso, acertou aquilo, você errou isso, errou aquilo, e você está assim em relação à média da turma e assim por diante, né? Tradicionalmente ela é individual, mas ela pode ser feita em grupo também, né? E a avaliação formativa e devolutiva em grupo é conhecida como debriefing, né? É muito comum assim em tarefas de simulação e também quando você tem trabalho em equipe, né? Bom, tudo isso vale, né, para o mundo presencial, né? E agora nós estamos com esse desafio de adaptar tudo isso para o ensino, educação, condições remotas, ok? Mas nós temos, né, já estamos vendo, pelo menos para a parte de conhecimentos, a parte cognitiva, temos muitas oportunidades. O professor Fábio Carmona tem nos mostrado, né, questionários com devolutivas imediatas após a leitura ou aula gravada, avaliação comentada antes ou depois das aulas, enquetes ao longo da aula, né, vimos como faz isso com o MConf, comentários imediatos, né, ou mesmo correção e ajustes de conceitos durante uma interação, um diálogo mais informal com a turma, né. Também tarefas que podem ser objeto de uma devolutiva individualizada, né, para cada estudante ou para grupos de estudante, né? E também, mesmo quando se faz avaliação somativa, uma boa prática é você dar a devolutiva imediata do resultado, ok? Bom, e isso é muito efetivo, é muito poderoso. E tem uma literatura vasta, né? O professor Marcos Borges, algum tempo atrás, ele levantou algumas coisas, né? Vejam vocês aqui, são dois aspectos de um mesmo estudo, né? Aqui é uma meta-análise. Veja bem, meta-análise tem quase 2 dezenas de estudos mostrando se o feedback funciona ou não para treinamento com base em simulação para procedimentos, né? E a maioria dos estudos mostra um efeito positivo muito importante. Um ou outro não, ok? Mas a maioria deles, né, e o conjunto compilado, a meta-análise, mostra que tem um efeito importante, né? E da mesma forma, né, comparando quando tem efeito, né, quando a devolutiva é dada por uma única pessoa ou quando é dada por múltiplas fontes, né, várias pessoas dando a devolutiva, várias fontes, né, que você tem também claramente nessa meia dúzia de estudos um efeito, né, muito positivo, né, que o conjunto mostra que é efetivo, ok? Agora, para funcionar, para ser efetivo, tem o como fazer. Tem as boas práticas também para dar
a devolutiva, né? E é isso que a professora Silvana Quintana vai nos mostrar a seguir, ok? Bom, gente, bom dia a todos. É uma missão difícil falar depois do professor Troncon, mas eu vou aqui mostrar para vocês essa parte de como fazer, né? Ou sugestões de como a gente pode fazer esse feedback. Então, como o professor já falou, o feedback é uma informação que nós fornecemos ao aluno, descrevendo e discutindo o seu desempenho, uma atividade ou uma situação que vivenciada, geralmente na prática, certo? E não se tem mais dúvida que é uma importante estratégia no processo do ensino e aprendizagem. E falando na avaliação formativa, a gente sabe que o feedback tem um papel fundamental. Esse feedback, então, nós temos o estudante, o professor, o aprendiz e o orientador, chamamos como quiser, e o estudante, a partir desse feedback, ele detecta lacunas na sua aprendizagem, ajusta esse processo para aquisição de conhecimento, de habilidades, assim como o professor é capaz de, então, verificar as informações a respeito da formação ou ao longo da aprendizagem desse indivíduo, discutindo soluções para as suas dificuldades. Para isso, o professor já falou e eu reforço, é muito importante que o feedback seja oportuno, num ambiente adequado. Ele vai iniciar, na maioria das vezes, com o próprio aluno se autoavaliando. A nossa orientação é sempre começar por pontos positivos, com foco no que foi observado, portanto, um feedback específicos. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. Por que a gente faz? Qual que é o nosso objetivo ao realizar o feedback? Primeiro, ao fazer isso, nós queremos motivar o estudante, fazendo com que ele mire ou se esforce para chegar na melhor qualidade, na excelência, incentivando a autoavaliação e a reflexão, que certamente são medidas fundamentais para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Além disso, é importante informar, destacando o progresso na aprendizagem dessa formação do indivíduo, apontar dificuldades na aprendizagem numa área específica que a gente observa, discutir formas para corrigir deficiências ou dificuldades que a gente detecta, e, finalmente, fomentar atitudes que potencializem esse indivíduo a desenvolver um processo de educação continuada. Portanto, é possível, nós acreditamos, que aprender durante o feedback, aprender no processo de interação com o avaliador. Parece muito bom, mas o que a gente observa na literatura e vivenciando o feedback com os nossos alunos é que nem sempre eles acreditam que receberam um feedback efetivo. E esse trabalho agora publicado em 2019 é bem interessante, ele é direcionado a residentes, mas ele, lendo o trabalho, é muito interessante a gente perceber a intensa área de pesquisa nessa área, porque eles mesmos dizem que tem muito ainda a ser feito. Então, vejam, eles avaliaram a percepção tanto do residente quanto do preceptor sobre feedback. Uma pesquisa online, um questionário para o residente e um para o preceptor, 122 respostas, tá? Residente respondeu mais que preceptor. Todo mundo acha que o feedback é fundamental para a formação do indivíduo, mas o residente acha que isso é muito mais importante quando comparado com as respostas do preceptor. 30%, um terço dos preceptores falam, eu faço feedback, eu dou feedback todo dia, mas só 9% dos residentes acham que recebem feedback diariamente. E a maioria não, mas 40% dos residentes estavam insatisfeitos com a qualidade e 34% com a quantidade de feedback. E o que eles esperavam desse feedback? Um feedback específico, rápido, privado, personalizado e presencial. Então, isso aponta para a gente, claro que é importante várias reflexões no estudo, mas que a gente tem ainda bastante a andar e aprender com o feedback. Então, gente, o que não funciona quando a gente faz o feedback? Não adianta a gente dizer só, muito bom, bom trabalho, certo? Não é fazer o outro duvidar da sua própria capacidade, sobrecarregar nas críticas, ficar focando no que ele faz mal, nas fraquezas, nos problemas, enfatizar culpa e não responsabilidade, criar uma situação de confronto, impotência, insegurança, desconfiança, isso não funciona no nosso feedback, tá?
Bom, a outra coisa é o que funciona. Então, como eu faço para fazer um feedback adequado? Eu identifico e reforço pontos fortes do desempenho do estudante, eu identifico especificamente deficiências de uma maneira equilibrada e tento, né, faço sugestões de como isso pode melhorar. Eu tento fazer isso o mais próximo do evento, naquele atendimento, naquele procedimento, naquele momento em que ele desenvolveu a tarefa, porque isso se mostra mais efetivo. Eu me limito ao comportamento observado. Eu não faço julgamentos, você é assim sempre, eu já vi. Não, é naquele momento, de forma respeitosa e acolhedora. E é muito importante que, ao receber esse feedback, após essa devolutiva, ele tenha uma oportunidade de testar, de aplicar aquilo que nós conversamos. E para quem recebe o feedback, o que não funciona, né? Então, a gente fala, não funciona ter uma postura defensiva e refratária a essa mudança, não assumir os erros, né? Evitando pedir ajuda para se aprimorar, ignorar possibilidades alternativas para o desempenho, sentir-se impotente, incapaz ou muito passivo diante dos desafios indicados e questionar o propósito, a autoridade ou a experiência do profissional ou colega que está dando o feedback. Bom, o que funciona, então, quando eu vou receber o meu feedback sobre a minha tarefa? Eu presto atenção, eu tento me engajar nesse processo, eu acredito no que eu estou ouvindo, aceito a avaliação do supervisor, eu acredito que ele está ali para me ajudar, eu reflito sobre o que foi feito e o que eu ouvi, eu exibo uma atitude, um comportamento que me indicam a meu orientador ou ao meu preceptor que eu posso mudar, e eu demonstro, né, que eu posso tentar um aperfeiçoamento na próxima oportunidade. Aqui, nós copiamos, isso é uma sugestão do professor Valdes, ele fala que funciona no feedback a gente seguir essa regra dos 3 A's. Eu agradeço que eu recebi um feedback, eu analiso o que eu recebi de feedback e eu ajo após essa reflexão. Bom, tem várias técnicas para dar feedback, e aqui eu só coloco algumas para vocês, que são a regra do sanduíche, Pendleton, combo ou debriefing, tá? Todas elas seguem as regras do que funciona e o que não funciona, é o que eu falei previamente. A que a gente mais utiliza, e a que eu utilizei nos estudos que eu trabalhei aqui no Minisiex e o feedback, foi essa técnica do sanduíche modificada, a gente chama que é um combo. Então, eu começo falando para o aluno, e aí, como é que você acha que você foi? O que você acha que foi bem? Ele faz uma autoavaliação. Depois disso, eu falo para ele o que eu também acho. Olha, realmente, você foi bem nisso, mas você também foi bem nisso, nisso, nisso e nisso. Depois, eu falo para ele, mas você percebeu que nisso eu observei isso, eu acho que pode melhorar, então eu falo que não foi adequado, procurando não ser uma pessoa crítica, ácida. E o que você poderia ter feito melhor nessa consulta ou nesse atendimento? E eu finalizo, olha, você concorda? O que você acha disso que a gente conversou? Você entende por que isso é importante? Você vai ter outra paciente para atender agora? Vamos tentar fazer isso, ou mais para frente no seu próximo estágio. Então, eu mostro a ele, né, oportunidades para ele aplicar isso que foi discutido, né? Então, gente, eu agradeço a atenção de forma rápida, lembrando a todos que aqui, né, a nossa caixinha de ferramenta, ao longo dessa nossas conversas, ela foi aumentando. E, com certeza, na avaliação formativa, o feedback tem que estar bem aí em destaque, mais uma ferramenta para a formação do nosso estudante. Muito obrigada.